Bom dia, boa tarde para vocês, articuladores de leitura. Eu sou a Mariene, professora de português, língua portuguesa e literatura da Escola Senador Levindo Coelho. E estou aqui para falar um pouquinho do que é a Cesta Literária, que é uma postagem que a escola faz toda sexta-feira, que é editada pela coordenadora da Escola Integrada, Mariana, e foi um projeto idealizado por mim em que eu indico livros para os alunos com o propósito de estimulá-los a ler desde que começou a pandemia. Na verdade, depois dos 2 primeiros meses, né, foi dando um comichão em todas nós, assim, de como interagir com os alunos. E aí eu pensei em fazer alguma coisa que eu fizesse em sala de aula, que é falar sobre livros com a ideia de que eles lessem os livros, né? E aí no primeiro momento eu comecei a falar dos livros que tinham texto deles, que foram livros produzidos pela jornada, alguns organizados por mim, outros por outros professores, ou de projetos que tenham sido feitos, não necessariamente ligados à jornada literária, mas que tinham textos deles. Com o prolongar da pandemia, né, e a gente vendo que não ia voltar tão cedo, eu comecei a intercalar a cesta literária, indicando livros que eram produzidos pelos alunos e livros do kit literário, pensando também que eles tivessem esses livros em casa e que nesse momento de isolamento eles pudessem ler estes livros. É claro que eles nem todos têm todos os livros, mas a gente sabe que a ideia é que eles tenham esses livros em casa e leiam, né? E como eu fazia isso na escola, eu também comecei a fazer isso no Instagram. E à medida que eu fui fazendo dos livros do kit, eu fui fazendo, colocando alguns conteúdos, né, que eu daria em sala de aula. Por exemplo, se um livro tinha muita intertextualidade ou uma intertextualidade explícita, eu falava da intertextualidade sem falar desse nome, mas falando com a ideia de, esse texto te lembra qual texto, falando a diferença de verso e prosa, falando de sentido conotativo, não usando esses termos, mas fazendo com que eles prestassem atenção que isso era uma característica do texto literário que estava sendo comentado. A ideia é sempre fazer uma sinopse, né? No caso do texto do livro do kit literário, fazer uma sinopse de modo que ele fique interessado em saber da história. Agora, nesses últimos tempos, eu ando incentivando alunos e professores a também fazerem uma postagem. Tive o retorno de uma aluna que se interessou em fazer, mas ficou envergonhada de fazer um vídeo, aí fez um áudio. E agora tem um professor de geografia e também coordenador Antônio, que está falando sobre cordel. O meu desejo é que mais alunos e mais professores queiram participar, até para sair do âmbito da língua portuguesa, que só na língua portuguesa a gente lê literatura, mas que todo mundo pode e gosta de ler literatura, né, para passar essa ideia. A interação dos alunos que têm acesso à internet, né? Eles curtem, os pais curtem. Não é grande essa interação, ela é baixa principalmente na resposta da pergunta que eu faço geralmente no final, que é se você gostou, se você já leu, comenta aí. Mas a gente fica apostando que vire um programa assim, habitual que eles possam ver. E a ideia, de repente, é continuar depois que a gente voltar, né? Eu não tinha nenhuma experiência em fazer vídeo, aliás, até uma certa dificuldade, foi um aprendizado para fazer, aliás, está sendo um aprendizado, né? Não tenho nenhum conhecimento técnico disso. Tive a ajuda dos meus filhos adolescentes para poder gravar os vídeos e aí, nesse sentido, tem sido uma experiência também interessante para mim.
É claro que não é fácil gravar porque é diferente da espontaneidade de sala de aula, né? Você tem que, por exemplo, o que eu estou tentando fazer aqui agora, né? Eu não escrevi, eu não fiz um roteiro, como geralmente eu faço para falar, e mesmo fazendo um roteiro, ensaiando, na hora que eu vou gravar o vídeo, às vezes eu falo uma palavra com uma pronúncia não adequada, ou falo com uma característica bem forte da oralidade, e, e embora a linguagem, a minha intenção com a linguagem no vídeo seja de uma linguagem que se aproxime dos alunos, eu também fico preocupada de também não ser uma linguagem muito adequada para poder falar. Então, as gravações às vezes demoram, né? Demoram assim, né? Até que o vídeo fique pronto e nem sempre fica do jeito que a gente quer. Mas está sendo uma experiência interessante. Sei que outros professores estão fazendo isso de forma diferente, né? Tem contadores de história. Eu não sou contadora de história, eu digo que eu sou ledora de histórias e que era o que eu fazia em sala de aula e estou tentando fazer no Instagram. Acho que é isso. Espero que eu tenha ajudado aí na reunião de vocês e qualquer coisa estou à disposição. Obrigada e bom dia ou boa tarde.